Bem-vindo ao documentário sobre um dos eventos mais marcantes da história cultural brasileira, que é a Semana da Arte Moderna de 1922. Em fevereiro de 1922, lá no coração da cidade de São Paulo, um grupo de artistas e intelectuais revolucionários se reuniram lá no Teatro Municipal para poder desafiar as convenções artísticas daquela época. Durante mais ou menos uma semana, entre os dias 13 e 17, o Brasil foi palco de diversos eventos, incluindo exposições de artes, leituras de poesia, apresentações musicais e palestras. E isso acabou rompendo com os padrões estéticos vigentes e marcou o início do movimento modernista aqui no país. Para entender essa importância da Semana de Arte Moderna, a gente precisa olhar para o Brasil lá no início do século XX. O país vivia em um período de transição, marcado por mudanças sociais, políticas e econômicas. A República recém-estabelecida, as influências culturais europeias e a crescente urbanização de cidades como São Paulo criaram um cenário propício para a efervescência artística daquela época. Porém, a arte brasileira, até então, ela estava profundamente enraizada em tradições academicistas e clássicas que limitavam a expressão dos artistas. Inspirados pelas vanguardas europeias como o cubismo, o futurismo e o expressionismo, artistas como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, eles sentiram a necessidade de criar uma nova linguagem artística, uma que refletisse a realidade brasileira e rompesse com os padrões do passado. E foi nesse contexto que a Semana de Arte Moderna surgiu, mas não apenas como um evento artístico, ela surgiu como uma verdadeira manifestação cultural que ecoaria por décadas na produção artística e na formação da identidade cultural brasileira. Neste documentário, nosso principal objetivo é explorar as principais obras e artistas que participaram desse evento histórico. Vamos analisar os impactos imediatos e duradouros desse movimento modernista que surgiu lá em 1922 e como ele moldou a arte, a literatura e a cultura brasileira. Além disso, a gente vai discutir como a Semana de Arte Moderna influenciou o desenvolvimento de uma identidade cultural única aqui no país e que ressoa até os dias de hoje. Ao longo desse documentário, faremos uma viagem no tempo, mergulhando nos dias em que o Brasil conheceu uma nova forma de fazer arte, capaz de dialogar com o mundo e ao mesmo tempo abraçar as suas próprias raízes culturais. Vamos conhecer as histórias por trás das obras e dos artistas que ousaram desafiar o status quo e entender o legado que eles deixaram para as futuras gerações. Para a gente conseguir entender a relevância e o impacto que a Semana da Arte Moderna teve aqui no Brasil, é necessário situá-la no contexto histórico e cultural da época. O Brasil vivia um processo de profundas transformações que influenciaram no surgimento do movimento modernista. O Brasil, na década de 1920, foi marcado por um intenso processo de modernização e de mudanças sociais. Após a proclamação da República de 1889, o Brasil passou por uma fase da consolidação das instituições republicanas e de mudanças políticas, econômicas e sociais. Politicamente, o Brasil estava sob a influência da República Velha, dominada pelas oligarquias do café com leite, que concentrava o poder nas mãos da elite de São Paulo e também de Minas Gerais. Esse período foi marcado pelas poucas participações políticas e também teve um sistema eleitoral manipulado e restrito. A economia brasileira, que nesse período era centrada na exportação de café, começava a se diversificar pelo processo de industrialização, principalmente em cidades como São Paulo. A urbanização acelerada trouxe consigo novos desafios e uma classe social emergente, a burguesia urbana, que buscava sua identidade e o seu lugar na sociedade. Culturalmente, o Brasil foi influenciado pelas correntes artísticas e intelectuais da Europa. No entanto, havia uma crescente insatisfação pelos artistas brasileiros com as imitações das vanguardas europeias, porque não era uma verdadeira expressão da realidade nacional. Este foi um período de busca por uma identidade cultural genuinamente brasileira. Antes da realização da Semana da Arte Moderna, o Brasil já contava com alguns movimentos e também com artistas que começaram a questionar os padrões artísticos daquela época e a preparar um terreno para o modernismo. O movimento pré-modernista aqui no Brasil teve início na primeira década do século XX e já chegou rompendo com as tradições acadêmicas e trazendo temas mais próximos da nossa realidade, como, por exemplo, o regionalismo.
Contudo, ele ainda mantinha uma forte ligação com o passado e com as convenções acadêmicas daquela época. Entre os artistas pioneiros da Semana do Modernismo, destaca-se Anita Malfaiate, que teve sua exposição individual exibida em 1917 e que apresentou algumas obras influenciadas pelas vanguardas europeias, e causou grande polêmica e também foi duramente criticada por Monteiro Lobato, que possuía uma visão conservadora da arte nessa época. Monteiro Lobato, apesar de ter criticado as novas tendências artísticas, foi uma figura central na cultura brasileira e também no movimento literário, o que torna sua oposição à modernidade ainda mais significativa. Esse embate entre o novo e o velho, entre a inovação e a tradição, foi um dos elementos que impulsionou a Semana da Arte Moderna, que seria um marco na ruptura com o passado e na busca por uma nova expressão artística. Em fevereiro de 1922, o Brasil testemunhou um evento que redefiniu a arte e a cultura. Na Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, o evento que iniciou oficialmente o movimento modernista no país. Neste capítulo, exploraremos os detalhes da organização, as obras apresentadas, os artistas envolvidos e a reação que esse evento gerou. A ideia de trazer um evento que mostrasse ao público brasileiro as novas tendências artísticas surgiram de um grupo de jovens artistas e intelectuais paulistas que buscavam romper com o academismo e trazer à tona novas formas de expressão, alinhadas às vanguardas europeias e, ao mesmo tempo, profundamente brasileiras. A organização da Semana de Arte Moderna começou a ganhar forma em 1921, com a mobilização de artistas, escritores e músicos que compartilhavam o desejo de renovar a cultura brasileira. Eles se reuniram regularmente para planejar um evento, escolher as obras e definir a programação. A Semana de Arte Moderna ela ocorreu entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, no importante Teatro Municipal de São Paulo, um dos mais prestigiados espaços culturais do país na época. Durante esses 5 dias, o teatro se tornou o epicentro de um verdadeiro terremoto cultural. A semana ela foi organizada em torno de 3 dias principais, cada um dedicado a uma forma de expressão artística. No primeiro dia, arte plásticas e escultura foram o foco com as exposições de quadro e escultura no saguão do teatro. No segundo dia, a literatura tomou o palco, com leituras de poesias e palestras sobre a nova estética modernista. Finalmente, no terceiro dia, a música foi o destaque, com apresentações de compositores inéditos de Heitor Villa-Lobos e outros músicos modernistas, participantes e outras. A Semana de Arte Moderna reuniu um time impressionante de artistas que representavam as diversas áreas da produção cultural. Esses artistas, muitos deles já conhecidos, se tornaram ainda mais influentes após o evento, solidificando suas carreiras e deixando um legado duradouro na história da arte brasileira. No campo da pintura, Anita Malfaiate, Tarsila do Amaral e Dinho Cavalcante, os grandes destaques. Suas obras influenciadas pelas vanguardas europeias, trazendo cores vibrantes e formas distorcidas que chocaram o público e a crítica. Anita Malfaiate, que já havia causado polêmica em 1917, apresentou na Semana de Arte obras que continuavam a explorar o expressionismo. De Cavalcante, por sua vez, não só participou como artista, mas também foi responsável por criar o design do cartaz do evento. A escultura, o grande nome Victor Brecheret. Sua obra é marcada por uma fusão entre o primitivo e as influências clássicas, apresentou ao público uma nova interpretação do corpo humano e da figura indígena brasileira. A literatura foi uma das áreas mais revolucionárias pelo modernismo. Mário Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira trouxe à tona uma das linguagens poéticas marcada pelo colonialismo, para quebrar as formas tradicionais e pela busca de uma identidade genuína brasileira. Mário de Andrade, um dos principais articuladores da semana, lançou ali a sua obra, Pauliceia Desvairada, que se tornou um do marco da literatura modernista. Oswald de Andrade, sempre provocador, leu ali manifestos e poemas que chocaram o público com sua irreverência.
No campo musical, Heitor Villa-Lobos foi o grande nome da semana. Sua composição, que misturava elementos da música erudita europeia com temas populares brasileiros, representando a síntese perfeita do modernismo, o diálogo entre o local e o universal. A Semana de Arte Moderna não foi recebida de forma unânime, pelo contrário, suas propostas artísticas e a postura dos artistas geraram grandes controvérsias. A reação do público e da crítica foi um misto de choques, de indignação, incompreensão, mas também de entusiasmo e apoio por parte de alguns setores. O público, em sua maioria, foi pego de surpresa pela radicalidade das obras e das apresentações. Houve várias críticas acaloradas e até mesmo debates acalorados nos jornais, com muitos acusando os modernistas de serem provocadores sem talentos. A crítica acadêmica, fiel ao academismo, foi severa. Muitos intelectuais e artistas mais conservadores viram na semana uma afronta aos valores tradicionais da arte. O próprio Monteiro Lobato, que já havia criticado Anita Mafaldi, foi um dos mais duros críticos da nova estética. As polêmicas geradas pela Semana da Arte Moderna se estenderam por meses após o evento. Os debates públicos sobre o que era ou não era arte se intensificaram, colocando o modernismo no centro das discussões culturais do país. No entanto, essas controvérsias também contribuíram para dar visibilidade ao movimento e consolidar o modernismo como uma força inovadora na arte brasileira. A Semana da Arte Moderna de 1922 não foi apenas um evento isolado. Seus efeitos reverberaram por décadas na cultura brasileira. Neste capítulo, exploraremos os impactos imediatos da semana e seu legado ao longo prazo, analisando como esse movimento transformou a arte, a literatura, a música e a identidade cultural do Brasil. Logo após a Semana de Arte Moderna, os artistas que participaram do evento enfrentaram uma série de desafios e oportunidades. Enquanto alguns encontraram apoio em círculos intelectuais e culturais, outros enfrentaram críticas severas e até mesmo ostracismo. No entanto, o impacto imediato da semana foi inegável, pavimentando o caminho para o desenvolvimento do modernismo no Brasil. Para muitos dos artistas envolvidos, a semana foi um divisor de águas em suas carreiras. Mário de Andrade, por exemplo, emergiu como uma das figuras centrais do modernismo brasileiro, tornando-se um dos principais teóricos e defensores do movimento. Oswald de Andrade, com o seu espírito provocador, continuou a agitar o cenário cultural, especialmente através de manifestos e novas obras literárias. No entanto, nem todos os artistas desfrutaram de imediato sucesso. Alguns, como Anita Mafaldi, enfrentaram um período de isolamento devido à rejeição de suas ideias inovadoras por parte do público mais conservador. Apesar disso, a semana solidificou a importância desses artistas no panorama cultural brasileiro. A Semana de Arte Moderna deu início ao que deveria ser um dos movimentos mais influentes na história da arte brasileira, o modernismo. Nas décadas seguintes, esse movimento continuou a se desenvolver com novas gerações de artistas e intelectuais, ampliando os conceitos introduzidos em 1922. A ideia de uma arte que dialogasse com a realidade brasileira, rejeitando o academismo e buscando uma linguagem própria, tornou-se a tônica da produção artística do período. Seus impactos imediatos da Semana da Arte Moderna foram tão significativos, seu legado a longo prazo foi ainda mais profundo. A semana não apenas influenciou a geração de artistas que a sucederam, mas também deixou uma marca indelével na identidade cultural do Brasil, moldando a maneira como os países se veem e se expressam até os dias de hoje. O impacto da Semana da Arte Moderna estendeu-se por todas as áreas da produção cultural. Da pintura, artistas como Tarsila do Amaral e Cândido Portinari continuaram a explorar a fusão entre as vanguardas europeias e a temática brasileira, criando obras que são hoje símbolo da nossa cultura. Na literatura, a prosa e a poesia modernistas, lideradas por Mário de Andrade e Oswald de Andrade, abriram caminhos para uma escritura mais livre, inovadora e conectada com o cotidiano brasileiro. A música, por sua vez, viu nascer compositores como Heitor Villa-Lobos, que incorporaram elementos da música popular e folclórica brasileira em suas composições eruditas, criando um som verdadeiramente nacional
A partir da semana de 1922, a arte brasileira passou a ter uma identidade própria, reconhecida e respeitada internacionalmente. O legado da Semana da Arte Moderna pode ser claramente percebido em movimentos artísticos posteriores, como o tropicalismo e a tropicália, nos anos 1960, que também buscaram uma fusão entre as tradições brasileiras e as influências internacionais. Esses movimentos, influenciados pelo espírito modernista, desafiaram novamente as condições artísticas e culturais e ajudaram a redefinir o que significava ser brasileiro. A Semana da Arte Moderna foi fundamental na formação de uma identidade cultural brasileira que se distanciasse da imitação europeia e abraçasse as particularidades do Brasil. A partir de 1922, os artistas brasileiros passaram a buscar, de forma mais consciente, uma arte que refletisse a diversidade cultural do país, a sua história e as suas contradições. Essa busca por uma identidade nacional na arte, na literatura e nas músicas continua sendo um dos pilares da cultura brasileira até hoje. Ao longo deste documentário, exploramos os fatos históricos, os artistas e as obras que marcaram a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, agora chegamos a um ponto crucial, que é a análise crítica do evento e seu legado. Então, qual foi, de fato, a importância da Semana de 1922? Os seus objetivos, eles foram alcançados? E como que ela ressoa na arte e na cultura brasileira contemporânea? E também, que conexões podemos traçar entre o modernismo de 1922 com os movimentos artísticos da arte atual? Porém, antes de respondermos essas perguntas, é importante fazermos uma reflexão pessoal sobre essa Semana de Arte Moderna. Pois, mais de século que esse evento ocorreu e o Brasil se transformou de inúmeras maneiras. No entanto, até hoje, a Semana de 1922 ela é um ponto de referência para estudiosos, críticos e artistas também. E a sua evolução estética, que ela propôs, ainda influencia a arte de como o modo que, no caso, que vemos e fazemos arte no Brasil. A Semana de Arte Moderna, ela foi sem dúvida um marco. Ela representou o rompimento com o passado e a busca por uma nova identidade cultural. Mas até que ponto essa ruptura foi bem sucedida? Os objetivos dos modernistas de criar uma arte que reflete a realidade brasileira foram atingidos? Ou, de certa forma, o modernismo ele acabou criando novos padrões que se tornaram eles próprios uma forma de academicismo? Para muitos, a Semana de 1922 cumpre o papel de inaugurar uma nova fase na arte brasileira. Uma fase de experimentação, liberdade e diálogo com o Brasil profundo. No entanto, críticos apontam que a influência europeia ainda era muito forte e que, apesar de todo o discurso de brasilidade, os modernistas muitas vezes estavam mais preocupados em estar alinhados às vanguardas internacionais do que em criar algo verdadeiramente novo e brasileiro. Os organizadores da Semana de Arte Moderna tinham objetivos claros, que era romper com o academicismo, introduzir novas estéticas e promover uma arte que dialogasse com a realidade brasileira. Mas, olhando em retrospectivas, podemos perguntar: esses objetivos foram plenamente alcançados? A ruptura com o academicismo foi um dos principais legados da semana. Ao desafiar as normas estabelecidas, os modernistas eles abriram caminho para a diversidade de estilos e expressões que hoje caracteriza a arte brasileira. O academicismo, que dominava as academias e salões de arte, nunca mais teve o mesmo poder de antes. No entanto, é importante questionar se em algum momento o próprio modernismo não se tornou uma nova forma de academicismo, pois com suas próprias regras e convenções. Outro objetivo dos modernistas era criar uma estética que fosse capaz de capturar a realidade, capaz de expressar a realidade brasileira. As obras apresentadas na semana buscavam refletir o Brasil em sua complexidade, explorando temas populares, indígenas e folclóricos. Contudo, muitos críticos apontam que essa busca por uma estética nacional foi uma parte idealizada, sem considerar plenamente as múltiplas realidades do país. Então, assim,
fica a pergunta: até que ponto a arte modernista realmente capturou o Brasil real? Mesmo que a Semana de Arte Moderna tenha ocorrido há mais de um século, sua influência ainda pode ser sentida na arte brasileira contemporânea. Artistas atuais continuam a dialogar as questões levantadas em 1922, reinterpretando o modernismo e suas propostas. O modernismo, ele continua a ser uma referência importante para muitos artistas contemporâneos, que veem na Semana de 1922 uma fonte de inspiração e um ponto de partida para suas próprias criações. A busca por uma identidade cultural brasileira, a mistura entre o erudito e o popular, e a experimentação com formas e materiais que são de temas que ainda estão presentes na arte de hoje em dia. A questão da identidade cultural, que foi central para os modernistas, continua a ser um tema relevante. Artistas contemporâneos, ao explorar temas como a globalização, as migrações e as questões de gênero e raça, muitas vezes se voltam para o modernismo como um referencial, seja para homenageá-lo ou seja para questioná-lo. Os movimentos artísticos e culturais atuais também têm um diálogo direto ou indireto com o modernismo de 1922. Alguns desses movimentos, como o neoconcretismo e a arte conceitual brasileira, surgiram em oposição ou desdobramento das ideias modernistas. O espírito de inovação e de ruptura com as tradições, que foi a marca registrada dos modernistas, continua a ser uma força motriz para muitos artistas contemporâneos. Movimentos como a Tropicália, nos anos 1960, e a arte urbana das últimas décadas podem ser vistos como herdeiros desse desejo de subverter o status quo e criar algo novo e provocador. Assim como os modernistas romperam com as tradições de seu tempo, os artistas atuais continuam a desafiar as normas e explorar novas formas de expressão. A arte digital, a performance, as instalações e multimídia são exemplos de como o espírito modernista de experimentação e inovação permanece vivo, até os dias de hoje. Bom, chegamos ao final dessa jornada pela Semana de Arte Moderna de 1922. Ao longo do documentário, exploramos as raízes históricas do evento em si, os seus impactos imediatos e duradouros e as críticas e reflexões que ele suscitou. Agora é hora de capitularmos os principais pontos e apresentarmos nossas considerações finais. A Semana da Arte Moderna foi um marco na história cultural do Brasil, pois em fevereiro de 1922, um grupo de artistas intelectuais se reuniu no Teatro Municipal de São Paulo para desafiar as convenções artísticas da época e propor uma nova estética, mais alinhada às realidades e aspirações do Brasil moderno. O evento foi polarizador, gerando tanto críticas quanto entusiasmo, e deixou um legado que continua a influenciar a arte brasileira até hoje. Exploramos como o contexto histórico da década de 1920 moldou a Semana de Arte Moderna. Vimos como a organização e a realização do evento foram conduzidas por figuras como Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, e analisamos as reações e controvérsias que ele gerou. Também discutimos os impactos imediatos sobre os artistas envolvidos e o legado duradouro na cultura brasileira, especialmente na formação de uma identidade cultural própria. A Semana de Arte Moderna não foi apenas um evento artístico, foi um ponto de inflexão na forma como o Brasil passou a se ver e a se expressar artisticamente. Ela abriu também portas para novas possibilidades, incentivou a experimentação e inovação e contribuiu para a construção de uma nova identidade cultural mais complexa e diversa. Durante a produção deste documentário, foi possível perceber o quanto a Semana de Arte Moderna ainda ressoa na arte brasileira. Através das pesquisas e entrevistas, ficou claro que, mais que um evento isolado, ela foi o início de um processo contínuo de questionamento e reinvenção, que até hoje desafia artistas e intelectuais a pensar o Brasil de maneira crítica e também criativa. Para aqueles que desejam se aprofundar mais no tema, sugerimos explorar as influências da Semana de 1922 em outros movimentos culturais brasileiros, como o concretismo e a tropicália, para investigar como a identidade cultural brasileira continua a ser moldada por esses e outros eventos históricos. Também vale a pena analisar a recepção e o impacto da Semana de Arte Moderna fora do Brasil, especialmente em relação ao modernismo latino-americano. Bate feliz
pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te